Olá, turminha! Voltamos agora para a nossa aula de História. Pegue então a apostila. Hoje veremos, dando continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, veremos a página 86, Censura, Repressão e Resistência. Turminha, nós estávamos vendo, no capítulo na aula anterior, a unidade 6 sobre o regime militar. Então, nós vimos ali a questão do regime militar, a ditadura, como era difícil aí o povo brasileiro essa época aí, sem poder se expressar, sem poder eleger ali os seus presidentes pelo voto direto, né? Então foi um momento assim um pouco difícil, né? Aí agora nós vamos ver aí, continuando nosso conteúdo desse capítulo, a censura, a repressão e a resistência. Acompanhando aí, turminha. A censura aos meios de comunicação foi bastante intensa durante a ditadura militar, sobretudo durante os chamados Anos de Chumbo, que foi de 1968 a 1974. Os filmes e as mais diversas publicações em jornais, revistas e outros meios de comunicação eram conferidos pelos membros do governo e os trechos considerados críticos ou de oposição ao regime eram vetados e proibidos de serem veiculados. Olha só que coisa, hein, turminha? E eles pegaram ali marcação cerrada até ali nos meios de comunicação. Fiscalizavam tudo que ia ser publicado ou transmitido pela TV. E se tivesse algo ali meio contrário, que não agradasse ali o governo, era vetado, ou seja, era proibido de ser publicado ou de passar na televisão, né? Então foi um momento assim bem difícil, até ali os meios de comunicação eram controlados, né? Houve também o fortalecimento dos órgãos de segurança, o que causou diversas prisões por motivos políticos. A tortura que levou muitos presos à morte era uma prática comum, embora grande parte da população não tomasse conhecimento desses acontecimentos, em razão da censura imposta aos meios de comunicação. Um dos maiores exemplos de tortura ocorreu em 1975, quando o jornalista da TV Cultura de São Paulo, Vladimir Herzog, o Vlado, foi levado a uma delegacia e encontrado morto pouco tempo depois. Na época, os militares alegaram que ele havia cometido suicídio, mas tempos depois foi constatado que ele havia falecido devido aos maus tratos recebidos na prisão. Então, todo mundo que se opôs, né, ficasse contrário ao regime militar, né, era ali censurado, era torturado. Então houve bastante violência nessa época, porém isso daí era meio que camuflado, porque os meios de comunicação eram controlados pelo governo, então não eram assim divulgados isso aí como é hoje em dia, né? Como nós vemos hoje os meios de comunicação divulgam tudo, né? Tem os que são a favor do governo, tem os que são contra e todo mundo ali se expressa da maneira que quer. E nessa época era totalmente diferente, era proibido expressar ali a sua vontade, o seu desejo, né? Era proibido ali se expressar contra ou a favor. Não, a favor era bom, né? Era proibido se expressar contra o governo aí nessa época, né? Resistência à ditadura, página 87. A resistência à ditadura foi algo constante e motivou diversas manifestações, desde passeatas até pichações e publicação de jornais clandestinos. Aí o povo, né, começou ali se revoltar, né, começou ali ganhar força e começou ali levantar aquela resistência contra a ditadura, contra o governo. E saiu até uns jornais clandestinos, ou seja, jornais que não passavam ali pela fiscalização do governo. Em 1968, ocorreram várias manifestações contrárias ao governo em diversas partes do Brasil, com destaque para uma passeata organizada pelo movimento estudantil no dia 26 de junho, a passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro. A passeata contou com a participação de artistas, estudantes, professores e outras parcelas da população que exigiu o retorno da democracia e o fim da violência policial. Logo em seguida, manifestações contra o governo foram proibidas em todo o território nacional. Além de estudantes, muitos artistas das mais diversas áreas resistiram à censura imposta na época, procurando demonstrar sua insatisfação com o regime militar, por meio de músicas, textos literários, entre outras formas de expressão. Mais tarde, eles se tornariam símbolos da censura e da resistência pela democracia.
Os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil, por exemplo, chegaram a ser presos em dezembro de 1968, por causa de seu posicionamento político contrário ao regime. Porém, a acusação era de que eles haviam desrespeitado o hino nacional e a bandeira nacional. No ano seguinte, os dois foram exilados e só puderam voltar ao Brasil de forma definitiva em 1972. Aqui, turminha, nós temos duas imagens da grande passeata que teve, né, em 1968, passeata dos 100 mil, e depois a passeata de atrizes contra a censura. Então, aí começou-se, né, o período de resistência, né, as pessoas começaram a se unir, né, para manifestar-se contrário aos desejos aí do governo, né. Outro governo muito atuante na luta contra a ditadura militar foram os operários. Então, os operários foram aí outro grupo ali que se reuniram ali, foi de grande importância ali contra os desejos do governo, né. Em 1978, enquanto o Brasil passava pela abertura política, período de transição iniciado no governo Geisel, eles iniciaram uma série de greves em São Paulo e outras cidades próximas, reivindicando melhores salários. A figura de maior destaque nesse movimento foi o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula. Devido à sua atuação política, Lula também chegou a ser preso durante 31 dias após participar de uma greve em 1980. Ok? Então, aqui nós vimos essa parte aí da censura, como que era difícil aí a parte dos meios de comunicação, de poder expressar ali os noticiários, né, principalmente se eram contra o regime militar. E também vimos a parte aí do povo se revoltando e começando ali a reagir em busca de uma resistência ali contra o regime militar, ok? Atividades, né? Brincando de historiador. Em grupos, escolha um adulto que tenha vivido na época do regime militar, de 1964 a 1985, e que se lembre desse período. Em seguida, façam a ele as perguntas abaixo. Então, turminha, vocês vão escolher alguém aí do convívio de vocês, pode ser um familiar, um amigo de vocês, que tenha vivido aí nessa época, entre 1964 a 1985. E vocês vão fazer essas perguntinhas aí para eles, tá? Qual é o nome da pessoa, a idade, quantos anos ela viveu sob o regime militar, qual é a sua profissão atual, hoje, e qual era a profissão lá na época da ditadura, e que acontecimentos foram mais marcantes para essa pessoa nesse período. Então, vocês vão conversar aí entre vocês, ver alguém da família, algum familiar ou algum amigo de vocês que tenha aí vivido nessa época e fazer aí essa entrevista, ok? Página 89. Escreva um significado para cada expressão abaixo. Anos de chumbo. Tá? Então, esse conteúdo é só voltar ali atrás um pouquinho na apostila, conteúdo lá da semana retrasada, que vai estar explicando lá e vocês vão relembrar o que é o anos de chumbo aí, tá? Que período que é esse mesmo? O que era proibido aí nesse período? Depois, milagre econômico e atos institucionais. Então, todo esse conteúdo, turminha, é só voltar aqui um pouquinho na apostila, ó, a partir da página 80, para vocês relembrarem e poder responder aí, ok? 2. Leia as frases a seguir e classifique. V, caso sejam verdadeiras, e F, se forem falsas. Então, nós temos aí as frases, vocês vão analisar cada uma delas. E o último exercício, reescreva as frases classificadas como falsa nas atividades anteriores, corrigindo. Então, as frases que forem falsas do exercício 2, vocês vão escrever no 3, elas, só que corrigindo, tá? Então, se ela é falsa, por que ela é falsa, vocês vão escrever ali a forma correta, ok, turminha? Turminha, então o homework ficou somente... Ah, não, tem aqui a página 90 também, turminha. Página 90. Além dos músicos, atores, poetas e outros artistas, também buscaram demonstrar em suas obras o descontentamento com os governos militares. Por outro lado, o governo criava frases para promover posicionamento político. Observe. Então, aqui nós temos aqui duas imagens,
Que mensagem o cartaz divulgado pelo governo transmitia? Então, nós temos aí, ó, a primeira, propaganda do governo militar em 1973, ame o Brasil ou deixe-o. Depois, charge publicada em Almanaque do Ziraldo em 1979, ame-o ou deixe-o. Que mensagem que isso aqui quer dizer, turminha? A B, a charge de Ziraldo ilustra a frase utilizada pelo governo de modo de transmitir a mensagem. Que mensagem é essa? Depois, as duas imagens exibem a mesma frase. Qual é a sua opinião a respeito dela? Então, aqui, o que vocês acham dessas imagens, dessa frase, a opinião de vocês, ok? Bom, homework, então, a página 91 não é para fazer, tá, turminha? Homework ficou página 88, 89 e 90, ok? Só 3 páginas hoje, hein, turminha? Bem tranquilinho, né? Página 91 nós não faremos por enquanto, ok? Turminha, qualquer dúvida, então, só chamar para o WhatsApp, tá bom? Vejo vocês amanhã. Um beijão, fiquem com Deus.